Se você não tem vergonha de pelo menos uma das suas histórias, tem uma notícia bem triste pra te dar. Acho que você tá fazendo isso um pouco errado. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena. E hoje é o meu primeiro diário de escrita. Acho que eu posso dizer assim, enfim. Já fiz alguns vlogs falando um pouquinho sobre como eu me sinto, sobre alguns assuntos que andam rolando por aí pelo meio literário, mas hoje vai ser específico e bem voltado pra mim mesmo. E a gente vai falar um pouquinho de como eu comecei a escrever. Eu já falei isso em alguns stories, acho que já falei em vlogs também, mas vamos começar do começo, né? E é a primeira história que eu escrevi, na verdade era uma fanfic de uma série bem antiga chamada The Lost World, que contava a história de alguns exploradores que iam parar na Amazônia e encontravam uma fenda temporal, enfim, um portal para outro mundo, alguma coisa assim, que levava eles pro centro da Terra, algo assim. Acabou de passar um caminhão, enfim. E levava eles para um outro mundo e bem primitivo e com tribos assim bem primitivas e que tinha dinossauros e outras criaturas fantásticas, enfim, era uma mistura de ficção científica, fantasia e alguns dramas humanos, enfim, normais, porque cada um deles tinha alguns dilemas com os quais lidar e tinha alguns capítulos que eram mais voltados para fantasia, alguns que eram voltados mais para ficção. Era uma coisa bem misturada assim, mas era bem interessante, bem legal. Aliás, se alguém souber onde ainda tem essa série pra ver, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de rever, né? Nostalgia. E eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos ali, mais ou menos, e eu já tinha um hábito de ler assim, eu já gostava de ler bastante. E essa leitura me deu vontade de escrever minhas próprias coisas. E essa série, que eu gostava muito, que eu era super fã, foi um dos estupins para eu começar a escrever minha própria história, uma fanfic, na verdade, em que eu mesma, pessoa, Jéssica linda, maravilhosa, de 12, 13 anos, estava inserida nesse universo, enfim, tinha coisas bem infantis, assim, bem começo de escrita de uma menina de 13 anos, enfim, whatever. Mas foi como eu comecei a escrever e como eu fiquei encantada com esse universo, como a primeira coisa que eu fiz e, enfim, a gente começa, sempre tem que começar por algum lugar e esse foi o meu começo. E é bem vergonhoso, nem sei se essa história ainda existe em algum lugar do universo, mas enfim, tá aí em algum lugar. E não foi a única história vergonhosa que eu escrevi. Se vocês quiserem que eu conte um pouquinho mais sobre as minhas 4, 5, talvez, histórias mais vergonhosas que eu escrevi no começo da minha carreira de escritora, que eu nem me considerava escritora, eu só escrevia porque eu gostava mesmo, porque era uma válvula de escape, cada adolescente tem a sua e a minha era essa. Eu escrevia e lia muito, eu ficava trancada no meu quarto fazendo isso e várias brigas com a minha mãe por conta disso, porque eu ficava até tarde, 2, 3 horas da manhã, dependendo, lendo e escrevendo, enfim. Na época que nem existia Kindle, tá, galera? Era livrinho mesmo, e eu, tipo, levava uma lanterna pra debaixo das cobertas pra ler. Então é isso, eu queria falar um pouquinho sobre essa primeira história que eu escrevi, que dá um pouquinho de vergonha, mas faz parte, foi a primeira história que eu escrevi, então é isso aí mesmo. Era isso que eu tinha pra falar com vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curta, pra que a gente continue crescendo o canal. Estamos com 120 e poucos inscritos, é muito mais do que eu esperava. E é isso. Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, comentem aí. Tchau! Tá horrível esse enquadramento aqui. Pela pipoca. Uou.
não tá bom. Passa um pouco. E melhor, eu acho.